Boa tarde. Que a bênção de Deus Pai, de Deus Filho, de Deus Espírito Santo estejam com você nesse dia. Que Jesus Cristo, nosso Senhor, venha prosperar os seus caminhos e venha abençoar a sua vida e a sua casa. Nós estamos aqui hoje, irmão, para falar de acordo com o coração de Deus, o que agrada ao coração de Deus. Certa feita, Jesus estava com seus discípulos e ele viu uma mulher colocando duas moedinhas, duas pequenas moedas de cobre no templo. E chamando seus discípulos, Jesus declarou: afirmo que esta viúva pobre colocou na caixa de ofertas mais do que todos os outros. Todos deram do que lhe sobrava, mas ela, em sua necessidade, deu tudo o que possuía para viver. Meus irmãos, o que agrada ao coração de Deus não é quantidade, pois a palavra de Deus ela diz que existiu uma multidão no templo e eles estavam colocando moedas, só que eles estavam dando a Deus o que sobrava. Quantas vezes a pessoa ela dá a Deus o que sobra? Sobra um tempo, ela ora, sobra um tempo, ela busca a Deus. O que ela dá a Deus das sobras dela, seja atenção, seja do tempo. Porque para Deus, igreja, a oferta que Deus se agrada não é só bois, jumentas, ovelhas, não é ouro nem prata, porque Deus não precisa dessas coisas, mas é um coração obediente, é um espírito quebrantado. O Senhor não resiste aquele que tem um espírito contrito, que tem um espírito abatido. O Senhor não resiste. A palavra de Deus ela diz que Saul, igreja, ele era um homem que ele sacrificava muito a Deus. E Deus manda que Saul ele destrua Agag, passa os fios de espada, tanto Agag quanto os amalequitas. E Saul ele poupa Agag. E tudo que é melhor de Agag, as ovelhas gordas, o gado gordo. Só que Deus não queria sacrifício. O sacrifício que Deus queria era o coração obediente. Era que obedecessem a palavra dele. E Samuel fala a Saul: Saul, será que Deus tem mais prazer em gordura e sacrifícios e sangue do que cumpram a vontade dele? Então, igreja, o que agrada ao coração de Deus é fazer a vontade dele. A palavra de Deus ela vai dizer lá em 2 Crônicas. 2 Crônicas, estaremos lendo. 2 Crônicas, capítulo 1, versículo de número 6. E Salomão ofereceu sacrifícios perante o Senhor, e ofereceu 1000 holocaustos. E lá em 2 Crônicas, capítulo 1, versículo de número 10. Salomão ele pede a Deus: dá-me, pois, agora sabedoria e conhecimento para que eu possa sair entrar perante esse povo, porque quem poderia julgar a esse povo tão grande? Então Deus ele vai conceder os desejos de Salomão, igreja. Só que o desejo de Salomão ela era agradar a Deus, era fazer primeiro para o reino de Deus. Salomão colocou a vontade de Deus em primeiro lugar. E a palavra ela diz lá em Mateus capítulo de número 6, versículo de número 33. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas serão acrescentadas. Salomão buscou em primeiro lugar o reino de Deus. Ele buscou agradar a Deus, e Deus ele vai falar lá em 2 Crônica, capítulo 1, do versículo 1 ao número 12. Mas perdistes para ti sabedoria, conhecimento, para poder julgar o meu povo, sobre o qual te coloquei. Sabedoria e conhecimento se são concedidos, e te darei riquezas e fazendas e honra, qual nenhum rei antes a ti teve, e depois de ti não haverá. Quer dizer o quê? Salomão ele pediu a Deus para sabedoria para cumprir a vontade de Deus, para exercer aquele cargo ao qual Deus colocou, que era governar sobre o povo de Israel, que era julgar o povo de Israel. E como ele não buscou para ti
nem a morte dos seus inimigos, nem riquezas na terra, e nem estendeu os seus dias, mas ele buscou primeiro fazer a vontade de Deus. Ele buscou sabedoria para exercer a vontade de Deus. Deus se agradou do coração de Salomão. E ele concedeu a Salomão aquilo que ele não pediu, que foram riquezas, fazendas e honra, sobre a qual nunca houve antes de Salomão, e nem haverá depois dele. Aleluia. Então, igreja, nós temos que buscar o reino de Deus e a sua justiça em primeiro lugar. Ana estava sacrificando ao Senhor. Só que Ana, ela coloca de lado a vontade dela. E ela fala: Senhor, se me concederes um filho, se atentares ao meu voto, eu colocarei esse filho sobre todos os dias para servires a tua casa. E Deus, ele escuta aquele clamor de Ana, ele escuta aquele voto de Ana. E agrada ao coração de Deus. E ali ele fala que o Senhor te conceda essa petição. E Deus, ele abre a madre de Ana. E Ana, então, dá à luz a Samuel, que foi um grande sacerdote e juiz em Israel. E Deus dá ainda outros filhos a Ana. Então, igreja, o altar de Deus, ele não toma nada. O que nós estamos oferecendo para Deus, seja a nossa fé, seja um coração disposto a obedecer, porque o coração e a fé não é algo que o homem vê, mas é algo que move o coração de Deus. Porque, igreja, tudo dessa terra já é algo que Deus já viu. Mas Jesus, ele se impressionou com a fé do homem centurião, que ele fala: Senhor, não precisa do Senhor ir até a minha casa, só liberem uma palavra. E o que move o coração de Deus é a fé, é a obediência, é um espírito disposto a obedecer, é a mansidão, é o amor ao próximo. Então, o que nós oferecemos de melhor a Deus dessas coisas, mais o Senhor acrescentará nas nossas vidas. Amém. No nome de Jesus. Então, fica essa mensagem abençoada para vocês, e que Deus abençoe vocês no dia de hoje. Em nome de Jesus.